Oi, eu sou o Pinguim e eu vou te contar como é que foi a minha jornada nos 30 dias de Stardew Valley. Nesses 30 dias aconteceram bastante coisa, desde contando quantos slots eu preciso para plantar uma muda Então aqui é 1, 2, de 3, uma fruta, 4, até 5. mesmo eu quase morrer para um simples slime em uma Que mina. isso? O bicho não morreu, velho. Ai, eu morri. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus do céu, corre, corre, corre. Caralho. Nossa senhora. Meu cachorro, me salva, meu cachorro. Ah, toma no cu, cachorro. Meu Deus do céu, eu vou correr. Ai. Mano, eu quase morri, velho. O meu avô disse que quando ele batesse as botas, eu teria o sítio dele. Depois de anos, ele bate as botas. É pelo velho. O que eu não sabia era o péssimo estado do sítio. Se eu soubesse, eu estaria ainda trabalhando como CLT mesmo. Então eu conheci um tal de William. O cara é gente boa, ele me deu uma vara dele. Vixe, lá ele. Mas eu consegui uns peixinhos que parece dar uma nota boa. Mas antes de ir na casa dele, eu passei no ferreiro para ele abrir uns diodos para ver o que eu ia achar para mim doar para o museu. Então eu fui para explorar um pouquinho o mapa e bem, demorou um pouquinho, mas eu acabei achando aonde mora aquele bruxo do Stardew Valley. Chegando na casa do bruxo, ele me falou um pouquinho sobre ele, se teleportando até o centro comunitário. Lá ele fala que tem um tal de Uninimus, que é tipo uns Gasparzinho, que eles falam que tem uma missão, que nós tem que dar uma missão pra cada coisa, desde pescar peixes do oceano. No dia 23 do verão, começou a chover verde. Eu achei muito estranho isso, porque era a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Eu dei o feno para as minhas galinhas, eu comprei, se não me engano, foi umas 4 galinhas. Fiz o aprimoramento com a Robin, deixar o galinheiro para até 8 galinhas, mas por enquanto eu não tinha todas elas. Eu tinha pegado e botado para incubar um ovo deles para uma próxima galinha chocar. Ia demorar um pouquinho, mas bom, é melhor do que gastar 800 de gold para mim ter aquela galinha. Nesse dia eu fiquei mais focado em pescar os peixes, por causa que como estava chovendo eu não ia precisar irrigar minhas plantações. Peguei alguns peixes para tentar completar a missão do centro comunitário. Já no dia 24 eu consegui colher algumas frutas silvestres da missão que eu peguei do centro comunitário, e como elas tinham plantados, eu pensei, por que não fazer a geleia de uma dessas frutas? Então eu fiz uma caixa de conserva para botar a uva para fazer geleia de uva. Mais tarde eu ia saber quanto que valia aquela geleia. Possivelmente eu já tinha um plano para poder fazer um armazém com as conservas. E também aproveitei, já no dia 26 eu comecei a explorar um pouquinho melhor as cavernas. Eu fui até um andar que tinha muitas geleias, ou melhor dizendo, slimes verdes, que eles quase me mataram, mas eu consegui matar todos, só que eu demorei o dia inteiro para chegar até esse andar e infelizmente eu tive que sair, senão eu ia desmanhar lá mesmo. O meu avô disse que no dia 27, no início do dia, eu fiquei sabendo que um tal de comerciante de livros estaria vendendo algumas coisas. O que eu não sabia era o péssimo estado do sítio. Se eu soubesse, estaria ainda trabalhando como CLT mesmo. Então eu conheci um tal de William. O cara é gente boa, ele me deu uma vara dele. Vixe, lá ele. Mas eu consegui uns peixinhos que parece dar uma nota boa. Que evento bonito. Mas antes de ir na casa dele, eu passei no ferreiro para ele abrir uns diodos para ver o que eu ia achar para mim doar para o museu. Então eu fui para explorar um pouquinho o mapa e bem, demorou um pouquinho, mas eu acabei achando aonde mora aquele bruxo do Stardew Valley. Chegando na casa do bruxo, ele me falou um pouquinho sobre ele, se teleportando até o centro comunitário. Lá ele fala que tem um tal de Uninimus, que é tipo uns Gasparzinho, que eles falam que tem uma missão, que nós tem que dar uma missão para cada coisa, desde pescar peixes do oceano. No dia 23 do verão, começou a chover verde. Eu achei muito estranho isso, porque era a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Eu dei o feno para as minhas galinhas, eu comprei, se não me engano, foi umas 4 galinhas. Fiz o aprimoramento com a Robin, deixar o galinheiro para até 8 galinhas, mas por enquanto eu não tinha todas elas. Eu tinha pegado e botado para incubar um ovo deles para uma próxima galinha chocar. No meu sítio, ia demorar um pouquinho, mas bom, e aí eu fui lá é melhor do que gastar 800 de gold para mim ter aquela galinha. Só que o problema Nesse dia eu fiquei mais focado em pescar os peixes, por causa que como estava chovendo eu não ia precisar irrigar minhas plantações. Peguei alguns peixes para tentar completar a missão do centro comunitário. Já no dia 24 eu consegui colher algumas frutas silvestres da missão que eu peguei do centro comunitário, e como elas tinham plantados eu pensei, por que não fazer a geleia de uma dessas frutas? Então eu fiz uma caixa de conserva para botar a uva para fazer geleia de uva. Mais tarde eu ia saber quanto que valia aquela geleia.
Possivelmente, na eu já tinha mina, um plano e para eu poder queria fazer um tentar ir armazém mais fundo com as possível, pra conservas. mim E também aproveitei, alcançar já no dia o 26, eu andar que comecei a teria explorar um ferro. Eu pouquinho até melhor levei nas algumas cavernas. bombinhas e tal, Eu fui até mas um não deu andar muito que tinha certo. muitas Os geleias, ou slimes melhor estavam me dizendo, dando muito slimes dano, verdes, que eles porque a minha quase me espada ela é mataram. ridícula e também eu sou uma Mas eu batata consegui querendo matar desviar todos, dos só slime. que Tipo, o bicho tá eu demorei o dia claramente aí inteiro para indo pra chegar me até esse bater andar e e eu vi que infelizmente dá eu uma tive que porta. sair, Recebo senão eu ia tudo desmaiar lá o mesmo. dano O meu ali avô e disse fico que chorando quando que a ele espada não batesse dá dano. as Mas botas, enfim, eu coisas teria o da vida. sítio dele. Depois de anos, ele bate as botas. F pelo velho. O que eu não sabia era o péssimo estado do sítio. Se eu soubesse, eu estaria ainda trabalhando como CLT mesmo. Então eu conheci um tal de Willy. O cara é gente boa, ele me deu uma vara dele. Vixe, lá ele. Mas eu consegui uns peixinhos que parece dar uma nota boa. Mas antes de ir na casa dele, eu passei no ferreiro para ele abrir uns diodos para ver o que ele ia achar para mim doar para o museu. Então eu fui para explorar um pouquinho o mapa e bem, demorou um pouquinho, mas eu acabei Eu achando terminei o aonde dia mora aquele pescando bruxo ali do ele Stardew perto da Valley. mina. Chegando na casa do E bom, bruxo, ele me esse falou foi um o pouquinho vídeo sobre ele, se de quase teleportando 30 até o dias no centro Stardew Valley. comunitário. Eu espero Lá que ele você fala que tem um gostou tal de e que eu Unínimos, te que é entreti. tipo uns Se eu te Gasparzinhos entreti, que eles deixe falam seu que tem like, uma se missão, inscreva nós tem que dar uma missão e pra deixe cada nos coisa, desde comentários pescar abaixo peixes do o que você achou oceano. do No vídeo, dia algumas 23 dicas que do eu posso verão, seguir começou a chover verde. e Eu até a achei muito próxima. estranho Valeu! isso, porque era a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Eu dei o feno para minhas galinhas, eu comprei, se eu não me engano, foi umas 4 galinhas. Fiz o aprimoramento com a Robin, deixar o galinheiro para até 8 galinhas, mas por enquanto eu não tinha todas elas. Eu tinha pegado e botado para incubar um ovo deles para uma próxima galinha chocar. Ia demorar um pouquinho, mas bom, é melhor do que gastar 800 de gold para mim ter aquela galinha. Nesse dia eu fiquei mais focado em pescar os peixes, por causa que como estava chovendo eu não ia precisar irrigar minhas plantações. Peguei alguns peixes para tentar completar a missão do centro comunitário. Já no dia 24 eu consegui colher algumas frutas silvestres da missão que eu peguei do centro comunitário e como elas já tinham plantado, eu pensei, por que não fazer a geleia de uma dessas frutas? Então eu fiz uma caixa de conserva para botar a uva para fazer geleia de uva. Mais tarde eu ia saber quanto que valia aquela geleia. Possivelmente eu já tinha um plano para poder fazer um armazém com as conservas. E também aproveitei, já no dia 26 eu comecei a explorar um pouquinho melhor as cavernas. Eu fui até um andar que tinha muitas geleias, ou melhor dizendo, slimes verdes, que eles quase me mataram, mas eu consegui matar todos, só que eu demorei o dia inteiro para chegar até esse andar e infelizmente eu tive que sair, senão eu ia desmaiar lá mesmo. O meu avô disse que quando ele batesse as botas, eu teria o sítio dele. Depois de anos, ele bate as botas. F pelo velho. O que eu não sabia era o péssimo estado do sítio. Se eu soubesse, eu estaria ainda trabalhando como CLT mesmo. Então eu conheci um tal de Willy. O cara é gente boa, ele me deu uma vara dele. Vixe, lá ele. Mas eu consegui uns peixinhos que parece dar uma nota boa. Mas antes de ir na casa dele, eu passei no ferreiro para ele abrir uns diodos para ver o que ele ia achar para mim doar para o museu. Então eu fui para explorar um pouquinho o mapa e bem, demorou um pouquinho, mas eu acabei achando aonde mora aquele bruxo do Stardew Valley. Chegando na casa do bruxo, ele me falou um pouquinho sobre ele, se teleportando até o centro comunitário. Lá ele fala que tem um tal de Unínimos, que é tipo uns Gasparzinhos, que eles falam que tem uma missão, que nós tem que dar uma missão pra cada coisa, desde pescar peixes do oceano. No dia 23 do verão, começou a chover verde. Eu achei muito estranho isso, porque era a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Eu dei o feno para minhas galinhas, eu comprei, se eu não me engano, foi umas 4 galinhas. Fiz o aprimoramento com a Robin, deixar o galinheiro para até 8 galinhas, mas por enquanto eu não tinha todas elas. Eu tinha pegado e botado para incubar um ovo deles para uma próxima galinha chocar. Ia demorar um pouquinho, mas bom, é melhor do que gastar 800 de gold para mim ter aquela galinha. Nesse dia eu fiquei mais focado em pescar os peixes, por causa que como estava chovendo eu não ia precisar irrigar minhas plantações. Peguei alguns peixes para tentar completar a missão do centro comunitário. Já no dia 24 eu consegui colher algumas frutas silvestres da missão que eu peguei do centro comunitário e como elas já tinham plantado, eu pensei, por que não fazer a geleia de uma dessas frutas? Então eu fiz uma caixa de conserva para botar a uva para fazer geleia de uva. Mais tarde eu ia saber quanto que valia aquela geleia. Possivelmente eu já tinha um plano para poder fazer um armazém com as conservas. E também aproveitei, já no dia 26 eu comecei a explorar um pouquinho melhor as cavernas. Eu fui até um andar que tinha muitas geleias, ou melhor dizendo, slimes verdes, que eles quase me mataram, mas eu consegui matar todos, só que
Eu demorei o dia inteiro para chegar até esse andar e, infelizmente, eu tive que sair, senão eu ia desmanhar lá mesmo. O meu avô disse que quando ele batesse as botas, eu teria o sítio dele. Depois de anos, ele bate as botas. F pelo velho. O que eu não sabia era o péssimo estado do sítio. Se eu soubesse, eu estaria ainda trabalhando como CLT mesmo. Então eu conheci um tal de William. Pô, o cara é gente boa, ele me deu uma vara dele. Vixe, lá ele. Mas eu consegui uns peixinhos que parece dar uma nota boa. Mas antes de ir na casa dele, eu passei no ferreiro para ele abrir uns diodos para ver o que eu ia achar para mim doar para o museu. Então eu fui para explorar um pouquinho o mapa e bem, demorou um pouquinho, mas eu acabei achando aonde mora aquele bruxo do Stardew Valley. Chegando na casa do bruxo, ele me falou um pouquinho sobre ele, se teleportando até o centro comunitário. Lá ele fala que tem um tal de Unínimos, que é tipo uns Gasparzinho, que eles falam que tem uma missão, que nós tem que dar uma missão pra cada coisa, desde pescar peixes do oceano. No dia 23 do verão, começou a chover verde. Eu achei muito estranho isso, porque era a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Eu dei o feno para minhas galinhas, eu comprei, se eu não me engano, foi umas 4 galinhas. Fiz o aprimoramento com a Robin, deixar o galinheiro para até 8 galinhas, mas por enquanto eu não tinha todas elas. Eu tinha pegado e botado para incubar um ovo deles para uma próxima galinha chocar. Ia demorar um pouquinho, mas bom, é melhor do que gastar 800 de gold para mim ter aquela galinha. Nesse dia eu fiquei mais focado em pescar os peixes, por causa que como estava chovendo eu não ia precisar irrigar minhas plantações. Peguei alguns peixes para tentar completar a missão do centro comunitário. Já no dia 24 eu consegui colher algumas frutas silvestres da missão que eu peguei do centro comunitário e como elas já tinham plantado, eu pensei, por que não fazer a geleia de uma dessas frutas? Então eu fiz uma caixa de conserva para botar a uva para fazer geleia de uva. Mais tarde eu ia saber quanto que valia aquela geleia. Possivelmente eu já tinha um plano para poder fazer um armazém com as conservas. E também aproveitei, já no dia 26 eu comecei a explorar um pouquinho melhor as cavernas. Eu fui até um andar que tinha muitas geleias, ou melhor dizendo, slimes verdes, que eles quase me mataram, mas eu consegui matar todos, só que eu demorei o dia inteiro para chegar até esse andar e infelizmente eu tive que sair, senão eu ia desmanhar lá mesmo. Nossa, mas é caro. Bom, bora ver qual que é do evento aí. Corre! Corre! Ai. Mano, que isso? O bicho não morreu, velho? Que... Ah, isso que bugou, merda. Cachorro, me salva, cachorro. Ah, toma no cu, cachorro. Meu Deus do céu, eu vou correr. Ai.
Mano, eu quase morri, velho. Que isso, velho? Nossa senhora.